Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica. Cara, sabe uma coisa que eu acho espetacular e maravilhoso nesse mercado de criptomoedas? É justamente a sua grande volatilidade no mercado, cara. Porque, por exemplo, ontem à noite no Bitcoin, eu estava fazendo uma análise bem curta aqui no mercado e observando algumas coisas bem importantes. E eu estava percebendo aqui que no tempo gráfico diário, o comportamento de preço do Bitcoin ainda estava bem abaixo da linha de média móvel de 20 períodos. E eu fiquei logo pensando, poxa, de novo o Bitcoin vai ficar abaixo da linha de média móvel de 20 períodos, vai de novo testar essa região como uma zona de resistência para o comportamento de preço e vai acabar baixando novamente para o mercado e acabar com muitas operações compradas de muitas pessoas aqui no mercado. Porém, de uma forma surpreendente, o Bitcoin valorizou muito em pouquíssimo tempo aqui no mercado e acabou cruzando para cima da linha de média móvel. E não apenas isso, pessoal, o Bitcoin também acabou cruzando aqui com seu índice de força relativa para cima da região de 50 pontos da sua escala. E justamente essa grande alta que aconteceu para o seu comportamento de preço, fazendo tudo isso que eu citei para vocês, aconteceu em um espaço muito curto de tempo. Colocando aqui, por exemplo, o tempo gráfico de 15 minutos, nós podemos perceber aqui que essa grande valorização, por exemplo, aconteceu em um espaço aqui de 5 horas de negociações. E realmente, pessoal, uma valorização tão grande como essa em um espaço muito curto de tempo é muito grande para um mercado de criptomoedas. E inclusive, pessoal, já que eu cliquei aqui nesse tempo gráfico, observe aqui também alguns fatores técnicos bem relevantes para o mercado e que também poderiam ter dado para você, mesmo em um tempo gráfico mais curto, uma boa operação de compra para esse ativo, como por exemplo uma formação de price action ascendente rompendo topos anteriores de mercado, cruzando para cima de linhas de médias móveis bem importantes com o volume crescente e também com o RSI rompendo aqui a região de 50 pontos da sua escala. Então perceba aqui também, pessoal, que mesmo em um tempo gráfico mais curto nós poderíamos ter de fato uma excelente operação comprada e isso aqui, pessoal, alavancado, com certeza, pessoal, daria muito lucro para muitas pessoas que observaram tudo isso. E como eu vinha justamente falando para vocês, isso é uma coisa maravilhosa. Você imagina então uma pessoa que compreende tudo isso, que observou isso no gráfico técnico e entrou, por exemplo, alavancado em 10 vezes no mercado. Essa pessoa com toda certeza tirou muito dinheiro aqui nessa operação. E bem, pessoal, tudo isso aqui que eu citei para vocês que aconteceu aqui no tempo gráfico de 15 minutos e também diário do Bitcoin foi de fato os fatores técnicos mais relevantes que aconteceram no dia de ontem para hoje. E sendo assim, então, pessoal, esses fatores técnicos iniciais podem então estar denotando o início de um novo movimento de alta para o Bitcoin. O próximo passo agora então para nós, analistas aqui no mercado, é perceber se o comportamento de preço do Bitcoin vai acabar se sustentando com esse comportamento de alta, formando topos e fundos ascendentes e não perdendo aqui no caso a linha de média móvel de 20 períodos como potencial ponto de suporte para o seu preço e também, claro, não perder aqui a região de 50 pontos da escala do RSI. E sendo assim, com o preço então mantendo tudo isso que eu falei para vocês, uma eventual oportunidade para compra poderia surgir com o preço aqui eventualmente rompendo um topo anterior de mercado e também, claro, com o volume de negociações acima da média para que você possa ter assim um nível maior de segurança e assertividade para a sua posição comprada. Mas também, claro, pessoal, é também muito importante falar para vocês que alguns gatilhos importantes para a compra já foram sinalizados aqui pelo mercado, como por exemplo o próprio preço cruzando para cima da linha de média móvel já seria um bom ponto para que você abrisse uma posição comprada com esse ativo. Aqui também com o índice rompendo para cima da região de 50 pontos da escala do RSI também poderia ser um gatilho bem importante. E claro, pessoal, também a utilização de setups importantes como por exemplo o setup 9.1 do Larry Williams também poderia ser aqui de fato um gatilho bem importante que você poderia utilizar para a abertura de uma posição comprada com esse criptoativo analisado. Indo agora para a Dogecoin, também no tempo gráfico diário, perceba aqui, pessoal, uma coisa bem relevante e importante que destacamos aqui no canal em outros vídeos, que foi justamente esse teste aqui nessa região de suporte que nós tínhamos no gráfico técnico. Então foi dito aqui várias vezes no canal, em várias análises que fizemos sobre a Dogecoin, que essa grande baixa que estava acontecendo para o seu comportamento de preço poderia encontrar um potencial ponto de suporte bem próximo aqui a essa região de 0,16 dólares, em que podemos perceber justamente nessa mesma faixa de negociações fundos anteriores de mercado, e fundos anteriores são potenciais pontos de suportes ou de resistências para o gráfico técnico. E quem observou muito bem aqui esse fator técnico
importante e comprou nesse momento, está lucrando hoje mais do que 20% em 4 dias de negociações. O cuidado agora que essas pessoas devem ter para o comportamento de preço da Dogecoin é justamente uma aproximação e eventual teste nessa região em que ele apresenta ter duas linhas de médias móveis bem importantes, que é a de 200 períodos e também a de 20 períodos, e no caso aqui ambas essas linhas podem servir como potenciais pontos de resistência para o comportamento de preço. Então já nesse ponto técnico ele pode ser de fato um excelente ponto para que você pense em apurar os seus lucros nessa posição comprada com Dogecoin. Já indo aqui para CHZ, pessoal, perceba aqui dois fatores técnicos bem relevantes. O primeiro é um cruzamento de preço para cima da linha de média móvel de 20 períodos, sinalizando então uma operação comprada que poderia ser feita nessa mesma faixa de negociações. E também perceba aqui no índice de força relativa, nesse momento, um cruzamento para cima da região de 50 pontos da sua escala, sinalizando assim então um momento ascendente e um otimismo maior de mercado para esse ativo. Porém, pessoal, perceba aqui também que o comportamento de preço no seu movimento atual está testando aqui a linha de média móvel de 200 períodos e de 50 períodos nesse exato momento. Então, no caso aqui, pessoal, como essa região pode ser um potencial ponto de resistência para o comportamento de preço, é mais recomendável então que você tenha cautela nesse momento e que você perceba se de fato essa região vai ser respeitada ou rompida antes de você abrir uma posição comprada com esse ativo. E no caso aqui específico da Chilis, pessoal, perceba que por mais de uma vez o comportamento de preço acabou encontrando nessa mesma linha de média móvel como potencial ponto de resistência para o mesmo. E sendo assim, pessoal, realmente esse fator técnico reforçaria ainda mais a cautela nesse momento para operações compradas. E por último, pessoal, porém claro, não menos importante, analisando aqui também o tempo gráfico diário da IOST, nós podemos perceber aqui, pessoal, fatores técnicos bem semelhantes com o que vimos anteriormente com a CHZ, no qual percebemos aqui uma alta no seu comportamento de preço, rompendo para cima da linha de média móvel de 20 períodos, testando nesse momento aqui a linha de média móvel de 50 períodos e com um momento ascendente rompendo a região de 50 pontos da escala do RSI. E sendo assim, pessoal, as mesmas recomendações que eu dei anteriormente com a CHZ também podem ser dadas aqui para IOST. Faz realmente então mais sentido para você esperar para perceber se essa região de linha de média móvel de 50 períodos vai ser rompida ou não, antes de você de fato abrir uma posição de mercado nesse momento com esse ativo. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.